Olá, mais uma vez juntos, porém distanciados, trazemos um tema que nos é muito oportuno, embora nos pareça muito batido, muito enfatizado, muito tratado e trabalhado, mas nenhuma das nossas leituras atuais são iguais às leituras anteriores, porquanto juntamos outros contributos, frutos de trocas, de reflexão, de leituras de outros livros, que amplia nossa consciência e permite a cada um de nós enxergar nas mesmas palavras, nas mesmas construções frasais, nos mesmos capítulos, pontos diferentes. Divaldo já nos disse que insistia com o espírito de que as obras da codificação não traziam a física quântica, e esse espírito lhe dizia insistentemente: volte e leia o Livro dos Espíritos. E Divaldo pedia para que ele apontasse, e o espírito se limitava a dizer: volte e leia o Livro dos Espíritos. E Divaldo, numa das suas centenas e centenas de releituras, encontra passagens quânticas no Livro dos Espíritos. E a gente sabe que o novo paradigma da física quântica se fundamenta também nos experimentos trazidos teoricamente pela fé. Rumo ao mundo de regeneração é o tema da nossa conversa. E regeneração é um tema já trazido algumas vezes, mas além desse trabalho de revisitar esse tema por várias vezes, nós estamos vivendo uma oportunidade transitória, talvez não vivida em outros tempos por muitos de nós, mas a história nos mostra que o que estamos vivendo hoje se repete de alguma forma e provoca transformações. A gente pode entender que são saltos quânticos, a gente pode entender que são provocações divinas, a gente pode entender que isso é do próprio processo evolutivo e que vem numa época certa e porque estamos no ano 2020. Bom, conjecturas próprias do nosso nível, conjecturas e ilações próprias compatíveis com nós que estamos apenas engateando, ingressando no processo evolutivo, muito incipientemente, infantis espiritualmente. Essas ilações são próprias da nossa fase, da fase em que nós nos encontramos, né? E é o que o nosso racionalismo, a nossa racionalidade nos permite, porquanto a nossa construção ela é cartesiana e tem que ter alguma lógica em tudo, e essa lógica precisa ser material, tangível, palpável, explicável, né? Por aquilo que é trazido pelos nossos canais captadores do externo. Tem componentes que ultrapassam a nossa compreensão, a nossa capacidade de entender, porquanto são elementos de um sistema muito amplo que não cabe na racionalidade de muitos de nós. Mas se estudarmos um pouquinho e debruçarmos os nossos olhos numa perspectiva histórica alongada, a gente percebe mais claramente, né, as mudanças e as transformações de encarnados a partir de um mundo primitivo, onde a antropologia traz os seus primeiros registros. Fósseis foram encontrados com 7 milhões de anos. Mas apenas há 50 mil anos, recentemente, né,
comparado de uma forma relativa aos 7 milhões de anos, apenas há 50 mil anos, o homem passa a se constituir, se apresentar dessa forma, na configuração de um ser moderno, de um homem moderno. Então veja que essa modernidade que nós estamos vivendo, eu não falo ainda da modernidade social, da modernidade cultural, eu falo da modernidade intelectual, do espírito, né? Encarnados neste mundo, no segundo da escala evolutiva. Nós ainda estamos engatinhando, nós temos apenas 50 mil anos. Quando a gente ouve obras básicas, são básicas, as primeiras, nada antes disso, porque somente agora nós temos intelecto. Mas nós sabemos que, de alguma forma, o processo evolutivo da Terra, do planeta, ele se dá na medida em que os seus sujeitos, os personagens do teatro da vida, também evoluem individualmente, moralmente, para que moralmente uma coletividade também evolua, para que essa coletividade social e culturalmente também evolua, e gradativamente, mas simultaneamente, o mundo também se transforma, o mundo também evolui. Nós estamos aqui, essa matéria, esse corpo tem a idade cronológica, mas a partir do registro, né, de nascimento biológico, mas sabemos que a nossa essência não tem somente essa idade. Nós carregamos no espírito uma história muito maior, muito mais rica, com muito mais capítulos do que esses poucos capítulos que estão se escrevendo nessa encarnação. E tudo isso é resultado de um processo. O que é um processo? Na verdade, é um conjunto de fases, é um conjunto de tarefas, é um conjunto de partes que tem suas características e que, uma vez juntas, dizem alguma coisa, apresentam um resultado e, no caso, um produto final, que para o nosso tema, para a nossa seara, esse produto final é o Espírito puro. E nesse processo evolutivo, nós estamos na esteira, na linha de produção, a cada uma das fases de burilamento de todos nós, em diversos mundos, mas muitas vezes em um nível, em suas diversas fases evolutivas. Ou seja, nós estamos presentes em um mundo, seja ele primitivo, vamos a partir daí, por várias vezes em diversas fases da evolução desse mundo primitivo. E evoluindo gradativamente, imperceptivelmente, porque nós só enxergamos o aqui e agora, nós só enxergamos um horizonte temporal maior, uma existência mais robusta, a partir da erraticidade, no entre vidas. Mas aqui não temos essa visão, porque essa matéria ela impede, e a nossa cognição também muitas vezes não dá conta, pelo menos para nós medianos. Os espíritos encarnados, evoluídos, obviamente talvez eles tenham palavras para mostrar o que sabem, né? As impressões que têm, que guardam e que podem nos fazer chegar, mesmo assim com limitações, como eles próprios dizem. Mas aonde a gente quer chegar? Em alguns questionamentos que a parte, que o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18 da Gênese e também o livro Sementeira da Fraternidade,
são referências bibliográficas que nos foram sugeridas, juntamente com outras obras de diversos espíritos, fundamentalmente as de Joana de Ângeles, com as que temos assim uma relativa aproximação, porque traz conteúdos muito interessantes e contributivos na medida em que explicam o nosso processo evolutivo e desmistificam muitas compreensões equivocadas que possamos abstrair das obras básicas. E digo isso de cátedra porque a nossa caminhada espírita traz uma diversidade de contatos e de encontros, e a gente percebe que há alguns equívocos que às vezes até atrapalham o nosso próprio processo de vida. Eu não vou nem trazer ainda o processo evolutivo, mas o processo de vida, porque muitas vezes abstraímos de uma forma uma determinada compreensão em que delega a Deus, em que delega uma assistência espiritual, a minha proteção ou a iluminação das minhas escolhas, e na verdade a gente para no tempo, porque não é esse o propósito. O propósito é uma transformação pessoal, e uma transformação pessoal indelegável. Essa transformação pessoal, ela não pode ser confiada sequer mesmo àqueles que mais nos amam, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos parceiros, aqueles com quem temos uma ligação afetiva, uma ligação estabelecida por uma relação que produziu intimidade, que produziu vínculo emocional. Nem mesmo a esses a gente deve delegar, mas a gente delega porque é próprio dessa fase em que nos encontramos. E essa delegação do meu destino ao outro, a psicologia traz de duas formas. Eu trago somente duas, de uma maneira simplista para fins didáticos, mas assim, projeção e introjeção. Então, eu delego ao outro a responsabilidade de cuidar de mim, eu delego ao outro a necessidade de satisfazer, a responsabilidade de satisfazer as minhas necessidades, eu delego ao outro a responsabilidade de atuar na construção de mim mesmo, eu delego ao outro a responsabilidade da minha proteção. E essa delegação ao outro, ela me paralisa, porque na justa medida em que eu preciso olhar para mim e ver o que em mim precisa ser trabalhado, transformado. E essa transformação a partir das escolhas das ferramentas, da estratégia que eu estabeleço para viver a vida, né? Eu posso estar numa estratégia defensiva, em que eu me defendo de todas as acusações, de todas as responsabilidades, eu me defendo e me escondo de ter causado todos os meus equívocos, os meus erros, as minhas falhas, encontro sempre um culpado, um responsável, e brinco de estar evoluindo. Eu me escondo atrás disso e não mexo em mim. Eu não me provoco, eu não me enxergo, eu não me conheço, eu nem me reconheço. Se eu me olho no espelho, eu sei quem eu sou e digo meu nome, a data de nascimento e algumas particularidades da minha vida. Mas eu me olho no espelho e não sei quem sou. Alguém me disse uma coisa muito interessante, isso vem da comunicação não violenta, que o próprio Marshall não concorda com esse termo, mas é o termo que faz com que esse tema seja abraçado por muitos, mas ele, se pudesse, daria o nome desse processo de comunicação compassiva, um processo de comunicação onde haja compaixão entre as pessoas, entre os humanos.
né? Então, assim, esse processo nos mostra que nós somos responsáveis por nós mesmos e o que sentimos não é causado pelo externo, não é causado pelo contexto, não é causado pelas coisas que me acontecem e jamais é causado pelo outro. E quando alguém diz, mas eu estou irritado porque fulano me magoou, o que ele me disse me feriu profundamente, foram palavras pontiagudas, injustas, imerecidas, e que aquilo me afetou por demais. E cabe sempre, num discurso desse, uma perguntinha básica. Ele lhe afetou ao proferir aquelas palavras, ao lhe adjetivar daquela forma? Ou você não está preparado, não está estruturado psicologicamente para ouvir isso? Né? As palavras, elas são agressivas por quê? Porque eles encontram daquele jeito que você não quer admitir, ou que pelo menos ainda não chegou na sua consciência? Porque se me toca, se me afeta, se me fere, se me magoa, se me machuca, isso está em mim, numa área em que eu nego por desconhecer. Mas quando o outro mexe com isso que há em mim, eu estou tendo uma oportunidade de enxergar com os olhos do sentimento, porque sinto o efeito do que ouvi, mas não sinto o efeito do que foi dito. Não. O efeito do que eu vi, a partir do momento que entrou em mim, encontrou alguma coisa aqui que me diz, olha, tem um componente aí dentro, tem uma feridinha aberta aí que precisa ser olhada com carinho, com respeito, mas com coragem e com seriedade, né? O próprio Evangelho, no seu capítulo 3, ele nos mostra muitas coisas dessas passagens. Então, assim, o que é o processo de regeneração? Que mundo de regeneração é esse? Quando a obra básica nos diz que é o próximo mundo onde a gente vai estar, eu posso construir a ideia de que ele está prontinho lá me esperando, e que simplesmente me basta viver, fazer o que eu entender que devo fazer, porque inexoravelmente esse mundo está lá na frente me esperando. Para alguns também me basta fazer a caridade. Para alguns também me basta ir ao centro espírita, ou a uma igreja, uma sinagoga, ou a algum templo, e buscar um Deus, buscar a assistência desse Deus. Para alguns, basta simplesmente se entender do bem e, por ser do bem, merecedor de uma assistência espiritual que me protege. Não são poucos aqueles que dizem assim, não, esse vírus não vai me pegar porque eu sou espírita, porque eu sou do bem, porque eu estou aqui para evoluir, porque Deus me protege, porque eu tenho uma assistência espiritual, porque, né? E quando a gente age dessa forma, muitas vezes a gente deixa de fazer uso dos mecanismos que a prudência recomenda. Não é só por conta das nossas emoções que nós adoecemos, né? Não existem determinismos. O destino, se a gente pode usar essa palavra, é evolutivo. Mas o mundo não tem pressa que venhamos a evoluir. O mundo tem o seu tempo, que ri até de nós, porque muitas vezes a gente tem pressa. Muitas vezes a gente quer dar saltos. E nessas tentativas de dar saltos, o tempo ri da gente, né? O Cronos, aquele deus mitológico, ele está rindo, né? Porque
não estamos aproveitando o tempo com ações, com atitudes transformadoras, verdadeiramente transformadoras de nós mesmos. E não funciona desse jeito. O mundo de regeneração, ele chega nesse ponto por conta de uma evolução simultânea do ser humano. Uma evolução moral. A evolução material dos mundos acontece concomitantemente com a evolução moral daquela coletividade. A evolução moral da coletividade não acontece para e passo. Uma cultura, uma sociedade não evolui, não tem todos os seus integrantes evoluindo nos mesmos passos, nas mesmas velocidades, no mesmo caminho, ao mesmo momento, cada um no seu tempo. E por cada um estar no seu tempo, é que para eu evoluir, eu preciso compreender isso no outro. E quando o outro fizer alguma coisa que me fere, que me toca, eu preciso entender que ele está no grau evolutivo para quem aquilo é normal, é o melhor que ele pode dar. E fomos colocados no mesmo caminho, em graus evolutivos diferentes, para que possamos trocar. Eu falo de troca da intersubjetividade. Porque a evolução moral, ela passa pela convivência com um outro. Ela passa pela convivência com um conjunto de outros. E um conjunto de outros diversificado. Um conjunto de outros com uma diversidade de graus evolutivos, de compreensões, de intelecto, de conhecimentos, de informações, de personalidade. Para a psicanálise, a personalidade ela não se modifica, ela não se transforma. Para nós junguianos, a personalidade ela se transforma no processo de individuação que passa pela metanoia. A metanoia é o que nós chamamos de metade da vida, onde muitos dos nossos valores passam a ser outros. Eu não vou nem dizer que se modificam, o que a gente percebe. Não, a gente não percebe. Às vezes o outro que convive com a gente percebe que a gente deixou de gostar de alguma coisa que a gente gostava antes. Às vezes o outro que convive com a gente percebe que a gente está mais sério, que a gente está menos fútil, né? Então é um processo natural e muito sereno. E pode ser sereno para todos nós espíritas, porque temos a consolação, que é a imortalidade da alma, e que temos tempo. Temos tempo para caminhar nesse processo e passar por todos esses mundos. No planeta Terra, somos 8 bilhões de encarnados, né? E o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz uma proposta de fazermos uma conta. 8 bilhões aqui, tá? Então, multiplica pelos muitos e muitos planetas, mundos de segundo grau, na escala evolutiva de expiação e provas, e a gente multiplica aí e vê quantos encarnados na fase de expiação e provas estão vivendo. Porque não é somente esse planeta que está nessa fase, nesse degrau da evolução material planetária, né? A regeneração é uma fase natural que, para nós humanos, obedece uma lógica, porque precisamos disso, nós precisamos de um corte cirúrgico, nós precisamos de um quantitativo, nós precisamos de um day after, nós precisamos de um dia D, nós precisamos de um marco. E esse marco teórico é expiação e provas, regeneração, do mesmo jeito que o marco teórico também trouxe o fim do mundo primitivo e início do mundo de expiação e provas. Mas não tem um marco cirúrgico, não tem um marco definido.
Eu posso estar aqui num grau evolutivo que me remeta agora, muito pouco provável, a gente vai falar disso, mas é possível que desses 8 bilhões, alguém já esteja num ponto do seu próprio processo que já possa estar lá. E ele já vive essa regeneração ainda estando aqui. Porque tem muito do pensamento, tem muito do ambiente que nós construímos com a nossa mentalidade, com as nossas vibrações, com a nossa forma de interpretar o mundo, né? O próprio céu e inferno nos diz, o inferno está a um passo de nós, o céu está ao alcance das nossas mãos. O céu e o inferno é o mesmo lugar, em espaços vibratórios diferentes. Então, como eu me encontro, muitas vezes me dizem que mundo eu estou vivendo, muito embora materialmente a gente possa estar num determinado mundo. Eu digo isso para a gente perceber que o processo evolutivo não é do mundo que se transforma, que passa para uma próxima categoria para nos receber inexoravelmente. E também não é uma questão de merecimento, você merece e simplesmente estará habilitado a ir para a próxima fase. Não é assim. É muito sutil. E por que sutil? Porque nós temos uma parte boa e uma parte má. Nós temos uma parte consciente e nós temos uma parte inconsciente. Porque nós temos um self, que é a essência divina, mas também nós temos as nossas sombras. Porque nós temos o nosso inconsciente pessoal, mas também a gente carrega o inconsciente, e é aí que se liga a evolução moral do indivíduo com a evolução moral da coletividade e com a concomitante evolução material dos mundos. Nós temos um inconsciente coletivo onde carregamos estímulos comportamentais históricos, culturais, da própria humanidade. E a mitologia traz isso e constrói as figuras dos arquétipos a partir dela. E nós temos diversos arquétipos que se expressam. Esses arquétipos, digamos que são modelos comportamentais universais, que estão em mim ainda que eu tenha um modelo comportamental pessoal próprio de mim. E é nesse comportamento meu que eu preciso mexer. Para que seja de uma forma sincera, honesta, não hipócrita, como diz Joana de Ângeles, a minha forma de me relacionar com o outro. Isso só é possível a partir do momento em que eu me encaro seriamente, em que eu me respeito, em que eu me encontro comigo mesmo, em que eu saio da imaturidade espiritual e da imaturidade moral e deixo de projetar no outro as minhas faltas, o complemento do que me falta e a responsabilidade da satisfação das minhas necessidades. A partir desse momento, eu venho para mim mesmo, eu me encontro comigo e percebo que eu sou autônomo, dependente, porque somos humanos e o ser humano é dependente, não porque somos frutos do meio, mas a nossa evolução passa por essa sociabilidade, nós somos seres sociais, e é por isso que as enfermidades emocionais estão acentuadas e frequentes, porque estamos distanciados, e é bom que a gente frise que estamos, aqueles que não têm sintomas, distanciados socialmente. Aqueles que apresentam sintomas entram numa fase de quarentena e precisam em suas casas ficar em observação, mas o isolamento social é daqueles que têm um diagnóstico. Então, assim, ainda que distanciado socialmente, a gente já perde o toque, que é uma necessidade humana. A gente já perde o sentimento de pertencimento. Já nos impõe uma máscara que a gente já tem uma perda na linguagem.
que é a comunicação entre humanos. Nós não temos uma linguagem, um componente fisiológico da expressão facial, porque uma parte, exatamente aquela que a gente manipula, mas é a mais visível, né? A que tem mais significantes, ela está coberta agora. E isso nos convoca a ter uma atenção e redobrar a nossa sensibilidade e a nos desenvolver pessoalmente, né? Transformando muitas vezes a solidão, que é um isolamento imposto, por uma solitude, que na verdade é um isolamento opcional, uma opção que eu faço para um encontro comigo mesmo. Nós estamos tendo essa oportunidade. As pandemias, as revoluções e as guerras são eventos que ocorrem na humanidade e que inexoravelmente, inevitavelmente, invariavelmente provocam progressos. E eu tenho como progresso uma transformação positiva, uma transformação por uma agregação de novos valores. E esses novos valores são valores morais. Então, as pandemias, as revoluções, sejam elas militares, sociais, culturais, perdão, elas têm a propriedade de estimular o progresso evolutivo, o progresso moral, né? Porquanto, a partir de uma guerra, esse progresso não está somente naqueles espíritos renitentes, apegados ao mal, que sucumbem, que desencarnam e que se vão, para que fique uma casta de espíritos mais evoluídos. Não é somente por isso, mas é porque numa guerra há destruição, e depois dessa destruição há um processo de solidariedade para uma necessária reconstrução, que só se dá a partir da união de todos. E essa união de todos, ela só se dá se a humildade se desenvolver naquele seio, né? Para que o ser humano possa perceber a sua fragilidade e acentuadamente a sua dependência do outro, porque ninguém reconstrói sozinho e eu preciso de todos. E eu preciso fazer a minha parte, porque não fazendo vai faltar para o outro, sobrecarregará alguém. As revoluções trazem, né, também um salto evolutivo. Quando elas são culturais, a gente revê os nossos valores, a gente revê os nossos princípios, a gente revê o que Jesus dizia, né? Para onde está o nosso olhar, o nosso coração, né? Se é para os tesouros da terra, se é para os tesouros dos céus, né? Então, as revoluções, elas revolvem a sociedade de tal forma que há reflexão, que há uma revisita aos seus princípios, à sua forma de se relacionar socialmente. Valores culturais são revistos, importâncias são também reconsideradas e reclassificadas. As relações, elas também se transformam de alguma forma. Então, as guerras, pelas razões já ditas, as revoluções também, elas são transformadoras. As pandemias, nós encontramos, se formos fazer uma pesquisa na história, muitas fotos em preto e branco com sociedades, né, com sujeitos em sociedade com máscara. A máscara pode ser uma coisa nova para a gente hoje, para muitos de nós, mas historicamente não é estranho para os seres humanos, porque algumas gerações já precisaram fazer uso disso. Um mecanismo de proteção trazido pela prudência e pela obrigação que nós temos, obrigação trazida e apontada na parte 3 do Livro dos Espíritos,
na lei de conservação. Eu preciso conservar esse corpo para evoluir. Porque é nesse corpo que o sensório está para ler as coisas do mundo, para transformar as coisas do mundo, inclusive aquilo que eu chamava de mágoa vinda do outro, em sentimentos, para que sentindo eu perceba o que em mim precisa ser trabalhado e transformado, para que a minha personalidade se modifique. Como Joana de Ângeles diz, você quer saber o que você tem para trabalhar nessa encarnação? Analisa os componentes da tua personalidade. Esse é o kit para essa encarnação. Você trabalhar direitinho, você resolverá todos esses pontos e na próxima você vai receber um outro kit. Virá com uma outra personalidade para você trabalhar outros conteúdos, né? As guerras, a revolução e a pandemia, elas são transformadoras, têm propriedades transformadoras. As pandemias, elas nos colocam em contato com a gente mesmo. As pandemias, elas nos trazem muitas vezes a tristeza. E a tristeza é uma emoção básica, na medida em que nos traz para dentro, na medida em que nos permite nos visitar. Nós somos criados para a felicidade, os nossos pais muitas vezes nos tiram da tristeza, né? Mas, na verdade, a tristeza é necessária, o contato com ela é necessário. As pandemias nos trazem isso. Nós entramos em contato com muitas pessoas que estão tristes e que inicialmente trazem como uma queixa essa tristeza. Mas é preciso que a gente ajude o outro e a nós mesmos, muitas vezes, a perceber que essa tristeza, como tudo na vida, não é de todo mal. Ela tem um componente positivo. A pandemia tem os seus pontos positivos. As enfermidades sociais, na verdade, são sintomas de um adoecimento da própria sociedade. Não é? O que estamos fazendo com os nossos hábitos alimentares? O que estamos fazendo com o nosso comportamento? O que estamos fazendo com o trabalho? O trabalho é digno. O trabalho também tem uma propriedade transformadora, evolutiva, porque me permite desenvolver o intelecto, ocupar a mente, produzir conexões neurais e me relacionar com o outro em hierarquias diferentes, onde eu preciso lidar com alguém que tem um poder maior que o meu, e eu preciso aprender isso para me burilar. Mas eu também preciso passar pelas vias do poder para saber usar esse poder. Eu preciso de tudo. Eu preciso encarnar no masculino, preciso encarnar com o feminino, porque são configurações e características diferentes. E o processo evolutivo requer experienciações em todos os polos, em todos os campos, onde a experiência, a diversidade de experiência me seja possível. O primeiro celeiro é a família, o segundo é o espaço de trabalho, né? Mas agora o mundo, na verdade, está refazendo o seu funcionamento, ele está funcionando de uma forma diferente. No início da máscara, eu admito que, na verdade, não me era confortável. E ousei sair sem ela, mas levava no carro. Mas os olhares eram críticos e condenatórios para quem não estava usando. E eu fui afetado em mim mesmo e percebi que estava me comportando de uma maneira incondizente com aquilo que o contexto me convocava. E fui buscar a máscara e coloquei a máscara. A máscara, em outros momentos, em outros contextos, ela é proibida. O motociclista precisa tirar o capacete, né, para entrar no estabelecimento, mas agora, se não estivermos mascarados, nós não entramos nesse estabelecimento. Não podemos pegar um transporte. Então veja como as coisas vão mudando e aquilo que era ruim passou a ser bom.
E nós revemos os nossos valores. Eu estou usando a máscara porque é muito evidente, né? Emblemático, vamos dizer assim. Mas os pontos que nos oferecem oportunidades transformadoras de mim mesmo são diversos no processo de pandemia. Nós hoje estamos percebendo que os idosos tinham uma vida vegetativa e solitária, mesmo que convivendo conosco. Eles tinham uma rotina e que eu não olhava, não enxergava, não via essa rotina porque eles pareciam ter vida própria. E, na verdade, aquela rotina era uma fuga da própria idade, né? Era um mecanismo de defesa, porque o idoso, ele planeja o dia para renovar sua própria esperança. Eu vou almoçar, eu vou dormir um pouco e depois eu tomo um banho e depois eu vou para o shopping e depois eu volto e depois eu janto e depois eu assisto a novela, depois eu converso um pouco, depois eu vou dormir. E é nesse depois e depois que ele vai assegurando psiquicamente a esperança de sobrevivência, a certeza da continuidade da vida, né? Mas muitos davam graças, né, por eles irem para a rua, tinham as suas necessidades que não eram vistas. E agora eles estão próximos dos seus cuidadores, e os cuidadores estão começando a perceber a vida que havia nos idosos e que eles não percebiam. Quantos pais estão contando histórias para os seus filhos? Porque agora não basta deixá-los somente no computador, no smartphone, não é? E muitas crianças com 4 anos, aos 4 anos de idade, com um iPad, não é tema para essa nossa conversa, mas são observações que precisam ser feitas. Mas as famílias estão se reunindo novamente, né? Elas estão sendo requisitadas a se olharem, coisa que a televisão tirou, porque antes da televisão, lá nos idos de 1958, simplesmente as poltronas eram direcionadas umas para as outras. E as pessoas conversavam, acredite, era assim, né? Mas chega a televisão, o que é que acontece? É colocada no canto de uma sala, o primeiro movimento familiar que acontece é a mudança da posição das poltronas, que agora se direcionam para a televisão. E as pessoas silenciam e param de conversar. Aí vem a pandemia, né? Mas muitos ali estão com um televisor querendo diversas e conflitantes preferências e precisam se entender agora, né? Então a pandemia também tem as suas propriedades evolutivas, né? Quando a gente diz assim, o mundo de regeneração, a equidade que regula as relações sociais e que estão lá no mundo de regeneração. Mas o que é que me espera nesse mundo de regeneração? Ele está prontinho esperando para me receber, seja eu do jeito que eu for? Ou eu preciso me trabalhar, né? Eu me suportei e vou para lá, eu suportei o outro e vou para lá, eu exercitei o meu nível de tolerância e simplesmente eu vou para o mundo de regeneração, eu perdoei, eu fiz caridade, eu fiz máscaras para a população que não tem acesso, eu simplesmente vou para o mundo de regeneração. O que nós estamos fazendo pelo outro mexe conosco na medida em que me torna humilde. É um movimento em que eu dedico parte de mim e parte das minhas horas para esse processo de ajuda e faço o bem. Mas não basta, porque fundamentalmente eu preciso fazer o bem em mim mesmo, né? Eu preciso me concluir, eu preciso me reconstruir, eu preciso me burilar, me transformar, tirar aqueles conteúdos sombrios e trazer para a consciência para que isso seja integrado. Porque o bem e o mal precisam ser integrados. A consciência é o que tem a luz. A sombra é o que não tem a luz. O processo de individuação, o processo de evolução,
tem exatamente esse propósito de integrar a nossa face escura, a nossa sombra, com aquilo que já é iluminado, com a nossa consciência. E quem é o espírito puro? É aquele que não tem mais sombra, né? É aquele que é iluminado e que não tem mais conteúdos sombrios a serem trabalhados, né? Então, nós temos um conteúdo bom e temos um conteúdo mau. Paulo mesmo dizia, o bem que eu quero eu não faço. Era um conflito existencial e que hoje muitos de nós no processo de pandemia estamos passando por essa crise existencial, porque estamos sendo impulsionados pela própria natureza, por um vírusinho que a gente não enxerga, a encontrar com a gente mesmo, a buscar uma saída não para fora. Alguém me disse, e foi de um DDD 012, que eu nem conhecia essa pessoa, mas me dizia, Robson, eu já procurei a igreja tal, eu já procurei uma instituição de anônimos, né? Não vem ao caso, mas eu não consigo encontrar uma saída para minha vida. Então veja que a gente está tentado a buscar uma saída fora de nós, quando na verdade, como diz minha filha, a saída é para dentro. A saída é para dentro de nós, né? Tem uma passagem 18 na Gênese que diz assim, mas há nesses mundos regenerados, né? De regeneração, um homem ainda falível. E o espírito do mal não perdeu ali, naquele homem que está lá no mundo de regeneração, completamente o seu império. Ou seja, nesse sujeito, nesse espírito que encarnou no mundo de regeneração, o mal não está de todo apartado dele. Então veja que o bem e o mal, eles caminham juntos. E Platão já dizia isso na sua metáfora do cavalo branco e do cavalo negro, com o cocheiro que representava os pensamentos através das rédeas, né? Santo Agostinho teve as suas crises existenciais. Quando São Francisco tentou sair de casa com as vestes que estavam no corpo e o pai disse, essas vestes fui eu quem lhe dei, São Francisco simplesmente se despe e entrega as vestes ao pai, né? Então, assim, nós temos um conteúdo mau e nós precisamos refletir. Quando eu vou ao centro, eu vou buscar um Deus que está fora de mim? Ou eu vou levar para o centro o Deus que está dentro de mim? Nós temos uma dificuldade de fazer o mal, fazemos um esforço muito grande para o mal, porque a nossa essência é boa, a nossa essência é divina. Eu espero que essa nossa conversa tenha contribuído de alguma forma, tenha ajudado e trazido insumos para que a gente possa aproveitar esse conteúdo e perceber que há aqui um convite de deslocarmos o olhar de fora para dentro. Há uma proposta aqui de deslocarmos o olhar do outro para mim. Há uma proposta aqui, quando refletimos sobre o mundo de regeneração, para entendermos que o processo está em mim e que esse mundo de regeneração só se constrói se eu me reconstruir. Porque na medida em que eu me reconstruo, necessariamente as pessoas que estão no meu entorno, a família primária, né, e depois a família ampliada, os colegas de trabalho, o bem é contagiante. E o próprio sistema coletivamente também vai se modificando a partir da mudança que eu produzo, trabalho em mim corajosamente e com muita sinceridade, né? Para que a gente não caia na culpabilização e a gente vai para os caminhos covardes de olhar para trás e dizer que eu deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. Não. Alguém quando me disse isso, você não tem nada que se arrependa na sua vida? Não, não tenho. Mas como não? Não tenho nada em que eu me arrependa de ter feito. Ah, mas tem coisas na minha vida que eu me arrependo muito. Eu digo, tá. Então, não precisa me dizer, mas
Pensa numa coisa em que você se arrepende de ter feito e me diz se você faria agora. A resposta é rápida. Não, jamais eu faria isso agora. Eu digo, só não faz agora porque fez antes. Então, quando fizemos, não estava errado. Não estávamos errados. Era o nosso grau evolutivo, era o modelo de resposta a uma determinada situação que nós tínhamos naquele momento, no momento evolutivo em que nos encontravam. Então, é a evolução do si mesmo em um processo de nos tornarmos únicos, de integração das nossas maldades, né? Das nossas sombras com a nossa luz, é que vai fazendo com que eu me transforme, eu me purifique, eu me burile, eu me trabalhe, e aqueles que estão em mim, na justa medida, nos seus tempos, e a sociedade, a coletividade e o planeta também evolui sempre em direção a uma fase posterior. E de uma forma assim, ó, suave, tranquila, serena. A gente vê isso no ambiente agora, não é? Porque o mar está mais azul, está mais encorpado, a areia está mais pura, não tem nada mais de plástico, não tem sujeira. Os bichinhos estão vindo, a gente vê animais atravessando na rua. Então veja, né, que é num processo muito natural que esses 5 mundos, essas 5 configurações, essas 5 categorias vão passando. Não tem corte cirúrgico, não sou merecedor e irei, não é assim. Eu preciso me trabalhar, eu preciso me transformar, eu preciso, como diz Kardec, me tornar uma pessoa um pouquinho melhor a cada dia. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que Jesus se incumba de irrigar para que essa sementinha venha dar bons frutos. Fiquem com Deus.